questão 7 da revisão nos pede para fazer um algoritmo que calcule e mostre a tabuada dos números 1 até o 10 na tela, usando um laço de repetição dentro do outro. Ok, então significa que a gente vai ter que fazer a tabuada do 1, tabuada do 2, tabuada do 3, até a tabuada do 10. Né? E a gente sabe que cada número da tabuada, ele também tem uma sequência, né? É ele vezes 1, ele vezes 2, ele vezes 3, até vezes 10. Tá? Então, são duas coisas que a gente vai ter que fazer. É fazer a tabuada do 1 até a tabuada do 10, e para cada tabuada, para cada número da tabuada, a gente vai ter que multiplicar ele por 10 números diferentes, né? Por 1, por 2, por 3 e assim por diante até chegando no 10. Beleza, então vamos começar dizendo o seguinte: o número da tabuada que a gente vai começar é o número 1, né? E a gente quer fazer a tabuada até que chegue ao 10. Então a gente vai fazer o seguinte: enquanto o número da tabuada que a gente está gerando, né, for menor ou igual a 10, faça. Bom, aí eu coloquei uma mensagenzinha aqui apenas para ficar mais bonitinho aqui na tela, né? Para dizer para ele o seguinte, ó, a partir de agora a gente vai imprimir a tabuada do, e aí o número da tabuada que a gente está passando aqui dentro do nosso laço, né? Dentro do nosso enquanto. Então, quando o nosso número for 1, ele vai imprimir tabuada do 1. Quando o nosso número for 2, ele vai imprimir tabuada do 2, e assim por diante até chegar no 10, né? Beleza, agora a gente sabe que a gente tem que multiplicar esse número da tabuada por 10 números diferentes, né? Pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, até chegar no 10. Então a gente começa um novo laço. Veja que aqui a gente tem um laço dentro do outro. Sempre que eu falo laço, estou falando de uma estrutura de repetição. Pode ser um enquanto, pode ser um para, né? Mas nesse caso a gente vai usar dois enquantos. Ó. Então, dentro do enquanto, do primeiro enquanto, que é para os números das tabuadas, eu vou ter um outro enquanto que é para a sequência, né? Lembra que cada número da tabuada eu tenho que multiplicar ele por uma sequência, né? De 1, de 2, de 3 até o 10. Ó, então, a sequência começa em 1, eu digo o seguinte: enquanto ela for menor ou igual a 10, faça. Imprima o número da tabuada que a gente está calculando nesse momento, que vai começar ali em 1, né? Então, 1 no início, né? Vezes a sequência, que também é 1, é igual à multiplicação do número da tabuada vezes a sequência. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 2, quando a gente incrementar aqui a sequência, né? É igual a 2. 1 vezes 3 é igual a 1 vezes 3, 3. E assim por diante, até chegar no 10. Quando ele chegar no 10, ele termina a sequência, ele termina essa partezinha aqui. Aí eu estou dizendo para ele que eu quero imprimir uma linha em branco só para separar o conteúdo ali de cada um dos números da tabuada, e aí eu vou para o próximo número da tabuada. Como que eu vou para o próximo número da tabuada? Simplesmente pegando aquele número que eu estava e somando mais um. Se eu estava no número 1, eu vou para o número 2. Se eu estava no número 2, eu vou para o número 3. E assim por diante. Então, dentro aqui eu tenho uma repetição que vai de 1 até 10. Para eu multiplicar o número da tabuada por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui por fora eu tenho os números da tabuada que eu quero calcular. Nesse caso, o enunciado diz que a gente tem que calcular todos os números, de 1 até 10. Vamos ver como é que ficou. Olha ali, geramos, e olha lá, se eu voltar lá no início, ó, tabuada do 1. Ó, 1 vezes 1 igual a 1, 1 vezes 2 igual a 2, até 1 vezes 10 igual a 10. Aí, lembra do espacinho que a gente deu aqui, ó, no escreva, ali, ó. A gente tem um espacinho, tá aqui o espacinho, ó, ficou bonitinho, ó. Tabuada do 2. Né? Por que tabuada do 2? Ó, porque o número da tabuada, ele chegou aqui embaixo, começou com 1, ele chegou aqui embaixo, ó, a tabuada do 1 mais 1 é igual agora a tabuada, o número da tabuada é 2. Então, tabuada do 2. A gente gerou essa mensagem aqui através dessa linha aqui, ó. Então, tabuada do número da tabuada que a gente está passando naquele momento. Então,
número da tabuada vezes a sequência. 1, 2, 3, 4 e o resultado, que está do ladinho aqui, ó, o número da tabuada vezes a sequência. E assim a gente foi gerando a tabuada do 3, tabuada do 4, tabuada do 5, e foi indo, do 7, do 8, do 9, até chegar à tabuada do 10. Tá? Então, pegamos um número de tabuada, fizemos ele do 1 até o 10, e como a gente sabe que a tabuada é a multiplicação de vezes 1, vezes 2, vezes 3 até vezes 10, a gente fez isso de novo dentro do laço para multiplicar aquele número da tabuada que a gente está passando naquele momento pela sequência, né? Sequência 1, 2, 3, 4 até 10, certo? É isso.